Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, terça-feira, 23 de maio. Segue o líder, fim da 7ª rodada. A equipe do Cruzeiro, que poderia chegar à vice-liderança, foi derrotada pelo Cuiabá, lá em Sete Lagoas. Daverson fez 1-0 para a equipe do Cuiabá e dessa maneira o Dourado conseguiu sair da zona do rebaixamento. O Vasco agora está no Z4. A gente vai dar uma olhadinha na tabela do campeonato depois dessa 7ª rodada. Além disso, já sabemos que o Segue o Líder seguirá nessa próxima rodada. Na 8ª rodada, independente de qualquer resultado, o Botafogo não sai do topo da tabela. Isso porque o Palmeiras, que é vice-líder, não consegue ultrapassar o Glorioso no número de vitórias. E o Botafogo joga em casa contra o América Mineiro domingo às 19 horas. Já o Palmeiras, única equipe que pode igualar a pontuação do Glorioso, joga fora de casa em Belo Horizonte, lá no Mineirão, contra a equipe do Atlético Mineiro. Ó, vale lembrar, desde a 3ª rodada, quando o Botafogo assumiu a primeira colocação, a gente está escutando: na próxima rodada, o Botafogo já não vai estar na liderança. Passou a 4ª rodada, passou a 5ª rodada, passou a 6ª rodada, passou agora a 7ª rodada. Na 8ª rodada, a gente segue no topo e vencendo o América Mineiro, já sabemos que na 9ª rodada também. Isso sem desconsiderar que vencendo o América e o Palmeiras não conseguindo vencer o Atlético Mineiro, podemos abrir até 5 pontos de vantagem para o segundo colocado. Minha gente, o momento é maravilhoso. Então a gente vai falar sobre Campeonato Brasileiro. Claro, lembrando que hoje, terça-feira, começa a rodada, a 4ª rodada da Copa Sul-Americana. Sempre lembrando, Botafogo enfrenta o César Valerro lá em Trujillo, lá no Peru. Só que hoje a LDU visita o Magallanes. Vamos ficar de olho, o jogo começa às 9 da noite, horário de Brasília. Só que antes de mais nada, Fogão, aquele pedido especial para você deixar o seu like. Cada vez que você deixa o like, isso ajuda na distribuição do conteúdo. O YouTube entende que esse conteúdo é interessante e relevante para outros torcedores botafoguenses como você. E dessa maneira o Fala Fogão pode seguir crescendo. Além disso, fica o pedido especial para nesse exato momento, se você não for inscrito aqui ainda no Fala Fogão, se inscreva por gentileza, o botão está aqui abaixo do vídeo, é gratuito e você dá uma moral aqui gigantesca. Sempre lembrando que você também pode fortalecer o nosso trabalho sendo membro do canal. A partir de R$ 4,99 por mês, você ajuda no nosso trabalho, a manutenção do canal, o crescimento aqui do Fala Fogão e além disso tem benefícios. Lembrando, 29 de julho é o churrascão do Fala Fogão, 2ª edição e os ingressos já começaram a ser comercializados. Claro, lembrando sempre, tem prioridade, né? Plano Ninguém Cala, prioridade 1. Plano Viva Essa Paixão, prioridade 2. Plano É Diferente, prioridade 3. Estou começando a fazer contato com a galera aí dos respectivos planos. Se eu ainda não entrei em contato com você e você é membro do canal, aguarde, o contato será realizado. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, vamos dar aquela olhadinha, aquela espiadinha na tabela do Campeonato Brasileiro, que tá maravilhosa. É muito bom você pegar a tabela do campeonato e só precisar olhar pra cima, né? Sejamos sinceros, a gente não precisa nem descer a tabela. Só se for pra tirar aquele sarro do Vasco, aí vale pra caramba. A única maneira do Vasco ficar próximo do Botafogo é se a gente condensar a tabela, pegar o G4, aproximar do Z4, aí o Vasco fica perto do Botafogo. Vasco, que por sinal é a melhor SAF do Brasil, intitulada por eles mesmos, né? Só assim. Sigamos. O Botafogo lidera com 18 pontos conquistados, 7 partidas jogadas, 6 vitórias, nenhum empate, 1 derrota, 14 gols marcados, 6 gols sofridos. O Glorioso tem o 2º melhor ataque, a 2ª melhor defesa, ao lado, por exemplo, do Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Na verdade, agora é a melhor defesa, né? Não, a 2ª ainda, porque o Santos só sofreu 5 gols. Uma outra equipe que sofreu 6 gols foi a equipe do Fortaleza. Todas essas equipes só sofreram 6 gols até aqui na competição. Ou seja, o Botafogo tem uma média de gols sofridos por partida inferior a 1 por jogo.
E média para ser campeão é mais ou menos por aí. Normalmente, time que bate campeão tem realmente uma defesa muito sólida, muito segura. Sabe aquela velha frase? Defesas ganham campeonatos. Pois é, a nossa defesa voltou a funcionar, né? Você lembra que no começo desse ano, o Botafogo tinha passado 6 partidas sem ser vazado, né? Foi um número muito interessante ali. Na verdade, 6 partidas e 1 gol. Né, a gente tomou o gol pro Volta Redonda. Esse é um ponto importante de destacar. Mas depois a defesa, o sistema defensivo, deu uma desregulada ali, né? Desajustou tudo, a gente começou a tomar gol pra caramba, mas no Campeonato Brasileiro a coisa tá fluindo. O Botafogo, por exemplo, no estádio Newton Santos, sofreu apenas 1 gol na estreia do campeonato diante da equipe do São Paulo. Nos outros 3 jogos, nenhum gol sofrido, só vitória, só alegria. Botafogo voltando a ser forte no estádio Newton Santos, diga-se de passagem, né? No ano passado tivemos a 18ª campanha como mandante. Pois é, em casa, campanha de rebaixado, mas fora de casa sustentou. Nessa temporada, em casa o Botafogo tá arrasador e em 3 jogos como visitante, o Botafogo venceu 2, infelizmente perdeu 1, aquele jogo contra o Goiás. Na segunda colocação temos o Palmeiras, com 15 pontos, tem 4 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. É o melhor ataque da competição, com 16 gols marcados. Mas repito, o Palmeiras não tem como ultrapassar o Botafogo nessa 8ª rodada. A gente quer ganhar o América Mineiro, claro, espero que esse resultado aconteça. Temos o desafio logístico diante do César Valerro, mas vencendo o América Mineiro, para a gente continuar nessa pegada sensacional de 100% como mandante, o Botafogo não tem como ser ultrapassado. E, já disse, de repente nem na 9ª rodada. De repente nem na 9ª rodada. Isso porque foi na 3ª que o Botafogo assumiu a liderança. E a gente só vem escutando, né? Na próxima já não vai estar, na próxima já não vai estar. Vamos indo assim, né? Na próxima já não vai estar. E a gente segue. Na 3ª colocação, o Fluminense, com 13 pontos conquistados. O Atlético Mineiro, na 4ª colocação, fecha o G4 nesse momento, também com 13 pontos conquistados. O Cruzeiro, que desperdiçou uma grande oportunidade contra o Cuiabá, lá em 7 Lagoas, né? Perdeu, tá com 12, e o Flamengo também tá com 12, fechando, portanto, o G6. Na zona de Sul-Americana, você tem o Atlético Paranaense com 12, São Paulo 12, Santos tem 11, Grêmio tem 11, Fortaleza 10 e Red Bull Bragantino 10. Naquela zona do limbo, o Bahia tem 7, o Cuiabá tem 7, Internacional tem 7, Goiás tem 7. O Vasco entrou na zona do rebaixamento, tá com 6 pontos conquistados, o Corinthians tem apenas 5, o América Mineiro, nosso próximo adversário, tem 4 e o Curitiba tem 2 pontos conquistados apenas. O Coxa ainda não ganhou nesse Campeonato Brasileiro, né? Nesse Brasileirão 2023, o Curitiba nem em casa nem fora tá fazendo frente a qualquer das equipes aí adversárias. Enfim, o Botafogo segue líder, o Botafogo segue firme e forte e agora a gente só fica naquela expectativa para o jogo do fim de semana. Antes, temos o César Valerro no Peru, em breve saberemos os relacionados pelo Glorioso para essa partida e a gente vai ter uma ideia de como o Luiz Castro e a comissão técnica estão pensando, né, a escalação da equipe para esse confronto lá no Peru. Lembrando que a logística é muito complicada, o Botafogo quase não vai ter tempo de preparação para enfrentar o América Mineiro e justamente por isso, conforme eu disse na resenha na hora do almoço de ontem, eu, Vitor, não levaria nenhum titular que vai enfrentar o América Mineiro. Ah, qual é o time que deve enfrentar o América Mineiro, já que a gente tem um tempo muito curto de recuperação? Ah, vou deixar aqui no Brasil o Adrielson, o Cuesta, o Di Plácido, o Marçal, o Tietê, Gabriel Pires, Eduardo, esses caras nem levaria. O Júnior Santos, o Vitor Sá, o Tiquinho Soares pode ir, porque ele não vai jogar contra o América Mineiro, mas você também pode levar o Janderson, sinceramente, porque o garoto não tem minutos acumulados, né? Mas essa galera que eu falei, eu deixaria aqui no Brasil. Deixa aqui no Brasil porque a musculatura vai estar fresca e os caras vão entrar contra o América Mineiro sem essa de time tá cansado e tal, não sei o quê. Isso realmente pode fazer diferença. É claro que a gente confia numa vitória do Botafogo em casa contra o América Mineiro, mas a gente tem que entender que o Campeonato Brasileiro tem as suas surpresinhas, né? E a gente não quer ser surpreendido dentro de casa, né? Ninguém quer ser surpreendido. Essa é uma partida muito importante pra gente vencer. No ano passado, a gente não conseguiu vencer o América Mineiro em todos os confrontos que tivemos contra a equipe do Coelho. Então, assim,
É hora da gente dar uma resposta, né? Nesse duelo, Luiz Castro e Wagner Mancini, é hora da gente dar uma resposta. O América Mineiro, que venceu na última rodada e venceu na Copa do Brasil. O América Mineiro saiu na frente da equipe do Internacional na Copa do Brasil. Vai enfrentar o Botafogo e no meio de semana, assim como o próprio Glorioso recebe o Atlético Paranaense, o América viaja a Porto Alegre justamente para enfrentar o Internacional e tentar aí sacramentar a sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Tô animado, Fogão. O momento é muito positivo. A gente está realmente vivendo uma etapa com o Botafogo que é uma novidade para todo mundo, né? Porque infelizmente o Botafogo não conseguia fazer isso. Mas está sendo muito bacana a gente poder acompanhar o Campeonato Brasileiro com aquela segurança de que o Botafogo tem capacidade de competir e ganhar os seus adversários, né? Por diversas vezes não foi assim, mas agora está sendo. E aí surge aquela questão: quando chegar a segunda janela, o que a gente pode esperar? E por que eu vou tocar nesse assunto? Certamente na resenha da Hora do Almoço, vou ser interpelado sobre isso também. Então vou falar, num primeiro momento vou falar aqui, mas certamente na live vou repetir. Na segunda janela, a gente cria aquela expectativa de o Botafogo estando buscando o topo, né, conseguindo ali no topo, seja na primeira, segunda, terceira colocação, tá na briga, tá no bolo. Eu, Vitor, acredito que o Botafogo, mesmo que precise negociar algum atleta, também vai buscar trazer alguém. Eu, Vitor, acredito. Não é uma informação, é uma crença da minha parte, tá? Eu não acredito que o Botafogo desperdiçaria a oportunidade de efetivamente poder suprir lacunas que a gente tem no elenco para seguir nessa briga. Repito, não é informação, é mera crença da minha parte, tá? Porque é uma baita de uma oportunidade. O Botafogo, sim, tem que fechar a conta, né? Essa conta tem que ser fechada porque é um negócio, é uma empresa. O Botafogo está tentando aumentar as suas receitas, mas a gente sabe que toda janela, não é segredo para ninguém, você pode ter chegadas e partidas, é normal. Agora, organizando direitinho, eu acredito que o próprio convencimento do Botafogo em relação à manutenção de um jogador importante aqui e ali, esses caras, vendo que tem a chance de colocar o nome na história do Glorioso, eu duvido muito que esses caras vão querer sair assim nessa segunda janela, nessa janela que abre lá na Europa e tudo mais, né, também. Eu duvido muito. Claro que você tem que ver as cifras envolvidas. Pode acontecer alguma negociação? Pode, ninguém pode descartar. Você tem aí alguns atletas que são os mais destacados e com potencial de mercado. O Matheus Nascimento tá jogando a Copa do Mundo Sub-20. O Adrielson tá indo muito bem, o PR tá indo muito bem. A gente sabe que no elenco do Botafogo hoje são os três principais alvos. O Matheus porque é muito jovem e sempre foi falado na Europa. O Adrielson porque tá jogando muita bola, assim como o PR, que tem passaporte europeu. Então a gente sabe que eventualmente propostas podem chegar. Mas eu de verdade acredito que se o Botafogo tiver que vender alguém, não vai deixar de fazer a reposição, mesmo com essa questão de precisar fechar a conta. E tendo a chance de brigar de fato pelo título, eu não creio que o Textor vai querer desperdiçar essa oportunidade. Não creio, de verdade. Mas repito, não é uma informação, é uma crença da minha parte. Olhando o cenário, entendendo que o Botafogo pode realmente fazer história nessa temporada, eu não creio que a gente teria, por exemplo, venda de jogadores e ninguém chegando. Ah, se o Adrielson tiver que ser vendido, não vai chegar ninguém de um ótimo nível para repor essa saída? Eu não creio nisso. Eu acredito de verdade que se a gente tiver movimentação de saída, vai ter chegada também. E eu acredito que vai ter chegada independente de ter saída, tá? Eu tô falando saída, claro, no sentido de jogadores que são mais importantes. Podemos ter jogadores que não estão jogando muito sendo negociados? Podemos. O nosso elenco tá muito inchado, a gente não pode esquecer isso. A gente tá com o elenco com 37 para cima de atletas. É muita gente. Então o Botafogo provavelmente vai tentar tirar ali um pouquinho, né? De, ó, você não tá jogando tanto, a gente negocia você. Acho que isso vai acontecer. Mas deixar de fortalecer o grupo, a gente estando numa condição de brigar por taça, eu não acredito que isso vai acontecer. Mas é só uma crença. Então eu vou ter que aguardar, assim como todos vocês, para saber o que vai se passar na cabeça do Textor, que no fim das contas é quem assina lá, não é verdade? Nesse momento, vou curtir pra caramba
a fase do Botafogo. É sensacional o que a gente está vivendo no Campeonato Brasileiro. Temos totais condições também de avançar na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Vamos jogo a jogo, sem sofrer por antecipação e sem ficar empolgado demais por antecipação. Jogo a jogo, curtindo cada rodada, com vitória do Botafogo de preferência. Fogão, na hora do almoço eu vou estar de volta, hein? Fica o convite para você chegar por aqui e participar da resenha. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.